Podemos dizer que o século XX caracteriza-se pela rapidez. Rapidez tecnológica, rapidez de informação, rapidez no dia a dia. Da invenção da válvula eletrônica em 1905 até o surgimento do primeiro computador em 1944, não se passaram mais que 40 anos. Pouco tempo, se levarmos em consideração que do primeiro veículo de roda inventado pelos sumérios até o surgimento da locomotiva em 1825, passaram-se mais de 3.500 anos. Um século que transforma o cinema dos irmãos Lumière em cinema de terceira dimensão. E a TV e o computador levam-nos às viagens alucinantes da realidade virtual. O século XX é, na verdade, o século da velocidade, da rapidez. Mas vamos parar um pouco esse ritmo alucinante e voltar ao fim do século XIX para conhecer os últimos movimentos que fecharam esse século. Como dissemos no volume anterior, na Revolução Industrial, uma grande parcela de trabalhadores do campo migrou para as cidades, fugindo do desemprego nas áreas rurais. Surgem então duas classes sociais: a burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, que iria vender sua força de trabalho em troca de salários. Porém, com a abundância de mão de obra, esses trabalhadores tinham que se sujeitar a abusos da burguesia, como baixos salários, jornadas diárias que duravam de 14 a 16 horas, péssimas condições de trabalho e nenhum direito de reclamações. Não tinham assistência médica e, se adoeciam, eram substituídos sumariamente. Tanto na Inglaterra quanto nos outros países em que se formaram as sociedades industriais, as precárias condições de sobrevivência levaram a massa proletária a contrair epidemias de cólera, malária e tifo. Essa situação fez com que uma parcela do operariado tentasse se organizar e conquistar melhores condições de trabalho e de vida. Após muitos anos de tentativas, somente na segunda metade do século XIX, os sindicatos passaram a influir na sociedade, conseguindo algumas leis trabalhistas com o apoio do Estado. Alguns pensadores europeus, levando em consideração esses conflitos sociais, criaram novas doutrinas para reorganizar a sociedade e a economia. O socialismo utópico de Saint-Simon, Fourier e Robert Owen, o socialismo cristão do Papa Leão XIII e o socialismo científico de Marx e Engels, que mais tarde iria influenciar os revolucionários russos em 1917. Todas buscavam uma sociedade ideal, assegurando a paz, a dignidade e o bem-estar dos trabalhadores. Mais uma vez no século XX, uma nova ordem mundial estaria por vir a partir dessas novas ideias, marcando novos tempos na história da humanidade.
As revoluções liberais do século XIX. Depois do governo do imperador Napoleão, o trono francês foi novamente ocupado por um membro da família Bourbon, o rei Luís XVIII. Governando com moderação e apoiado pela burguesia, tinha uma política liberal. Após sua morte, porém, em 1824, sobe ao trono Carlos X, que fazia parte do grupo dos ultra-realistas, ou seja, daqueles que queriam a volta do absolutismo. Assim, Carlos X baixa decretos dissolvendo a Câmara, que era liberal, tira o direito de voto da classe média, acaba com a liberdade de imprensa e beneficia a nobreza com diversos privilégios. Em 1830, a burguesia e o povo levantam-se contra o governo de Carlos X, vencem as forças do governo e depõem o rei. Com uma monarquia constitucional, assume um nobre, porém com tendências liberais, Luís Filipe, o Duque de Orleans. Esse movimento revolucionário liberal tem consequências por toda a Europa. A Bélgica livra-se da Holanda e a Polônia, Itália e Alemanha já apresentam movimentos liberais. Surge o nacionalismo visando a unificação política dos povos de mesma origem e cultura e desenvolvem-se as noções de liberalismo e socialismo. Mas o governo de Luís Filipe decepcionou aos franceses. As más condições de vida da classe operária, a crise no campo, a corrupção e a dominação política da alta burguesia provocaram outro levante do povo. A Revolução de 1848 contou com o povo e a Guarda Nacional, que, mandada para combater a Revolução, alia-se a ela e depõe o rei. É instalado um governo provisório que proclama a Segunda República e, em 1848, Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho do ex-imperador, é eleito presidente da República. Em 1852, com um golpe de Estado, chamado de 18 Brumário de Luís Napoleão, ele torna-se o imperador Napoleão III e instala o Segundo Império na França, que duraria até o ano de 1870. O conservadorismo político reinante na Europa teria seu declínio a partir das revoluções liberais de 1848. Na Áustria, o príncipe Metternich é derrubado, e na Itália e Alemanha, movimentos nacionalistas unificam esses dois países, tornando-os nações soberanas. Desde o Congresso de Viena, esses dois países estavam divididos em estados. Na Itália, somente os reinos da Sardenha e Piemonte eram independentes. Veneza e Lombardia estavam sob domínio austríaco. Parma, Módena e Toscana eram governadas pelos Habsburgos. O reino das Duas Sicílias estava sob o governo dos Bourbons, e o Estado Pontifício sob domínio do Papa. A luta a favor da unificação começou em 1848, mas somente em 1861, após muitos anos de luta, essa unificação concretizou-se e um parlamento elegeu Victor Emanuel II como rei da Itália. Em 1866, tropas da Itália e Prússia vencem os austríacos e ocupam Veneza. Roma seria anexada em 1870, depois que o Papa Pio IX perdeu a proteção militar de Napoleão III. O Papa, apesar de receber o Estado do Vaticano, não reconhece a anexação de Roma e opta por um encarceramento voluntário, declarando-se prisioneiro. Somente em 1929, essa questão seria resolvida com a assinatura do Acordo de Latrão, que criava o Estado independente do Vaticano. Já a unificação alemã aconteceu sob o comando do então chanceler da Prússia, Otto von Bismarck. Apesar de haver levantes desde 1848, Bismarck seria indicado para o cargo em 1862. Para despertar o nacionalismo do povo alemão, em 1866 declara a guerra à Áustria. A guerra austro-prussiana teve vitória da Prússia e de sua aliada, a Itália, que finalmente anexou Veneza ao seu território. Bismarck, político habilidoso, cria a Confederação Germânica dos Estados do Norte e, visando uma unificação com os Estados do Sul, provoca uma guerra contra a França. Mas vamos entender como Bismarck conseguiu provocar a guerra.
trono da Espanha, dominada pela França, havia sido oferecido a Leopoldo de Hohenzollern, um príncipe parente do rei da Prússia. Napoleão III não aceita a indicação. Quando o rei da Prússia envia a resposta aos franceses, Bismarck a modifica, tornando-a ofensiva. Era o início da guerra entre a união de todos os estados alemães contra a França. Os franceses são derrotados em 1870. Era o fim do Segundo Império Francês e em 1871 o exército alemão invade a França, coroando Guilherme I como Kaiser do Segundo Reich alemão. O Tratado de Frankfurt, que põe fim à guerra, é assinado no mesmo ano, anexando a Alsácia-Lorena ao território alemão. Essa derrota nunca seria esquecida pelos franceses. E para aumentar esse revanchismo, a Alemanha pretendia apossar-se do Marrocos, já ocupado pela França, o que quase causou uma guerra no início do século XX. E a região da Alsácia-Lorena continuava sendo pretendida pela França. Enquanto na Alemanha, a Liga Pan-Germânica pregava a união dos povos de origem alemã espalhados pelo mundo e a submissão de outros povos, na Rússia crescia o pan-eslavismo, movimento de libertação dos povos eslavos da dominação austríaca e otomana. Choques de interesses imperialistas entre Alemanha, Rússia, Inglaterra e Áustria denunciavam que seria o mais violento conflito acontecido até então, a Primeira Grande Guerra Mundial. Desde 1882, os países passaram a formar alianças, garantindo-se contra eventuais conflitos armados. No início do século, duas alianças já estavam formadas. A Tríplice Aliança, com a Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, com a Inglaterra, França e Rússia. Para entendermos melhor a situação da Europa, vamos observar o mapa da Península Balcânica. Apoiada pelo pan-eslavismo da Rússia, a Sérvia pretendia dominar a Bósnia-Herzegovina e os povos eslavos que habitavam os Balcãs, região dominada pela Áustria. Porém, a Áustria iria anexar a Bósnia-Herzegovina, atrapalhando os planos sérvios de expansão e aumentando a tensão na região. Os países europeus preparavam-se militarmente para uma guerra. A indústria bélica trabalhava rapidamente, produzindo um arsenal suficiente para atender os exércitos. 28 de junho de 1914. O herdeiro do trono austríaco, arquiduque Francisco Fernando, é assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia, por um nacionalista sérvio. Um mês depois, a Áustria declara guerra contra a Sérvia. As alianças entre os países são então acionadas. É o começo da Primeira Guerra Mundial. No dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. No dia seguinte, à França. E a 4 de agosto invade a Bélgica, país neutro. Em 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Embora a Alemanha tentasse tomar a França, os aliados conseguem manter suas posições, o que fazia do conflito uma guerra de trincheiras, em que ninguém recuava ou avançava. Em 1915, a Tríplice Entente foi reforçada pela Itália, ex-aliada da Alemanha e da Áustria. A Rússia resolve sair da guerra em 1917, ano da Revolução Russa, que veremos com detalhes ainda nesse volume. E nesse mesmo ano, os Estados Unidos entram na guerra com tropas bem treinadas e com grande quantidade de armas e munições, depois de terem seus navios afundados por submarinos alemães. E isso iria mudar a guerra. As vitórias da Tríplice Entente fazem com que os países aliados da Alemanha comecem a se render. Na Alemanha, o Kaiser Guilherme II é deposto e é proclamada a República de Weimar. Em 11 de novembro de 1918, os alemães depõem as armas e acabam se rendendo. Em 1919, é assinado o Tratado de Versalhes, acabando de vez com a Primeira Grande Guerra. Esse tratado determinava que a Alemanha deveria pagar indenização de guerra aos vencedores e
e ficaria proibida de formar um grande exército, além de manter e fabricar armas. Teria ainda de entregar a Alsácia-Lorena e a exploração do carvão de Sarre para a França. Além disso, a Alemanha teria de entregar seus navios mercantes, submarinos, carvão, máquinas, materiais para a reconstrução da Europa e uma parte de sua criação de gado. Essa derrota humilhante iria permanecer viva no povo alemão durante anos, sendo um dos fatores que causariam a Segunda Grande Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial deixou um saldo trágico: 8 milhões de soldados mortos, 5 milhões desaparecidos e 20 milhões de feridos. Os massacres, a fome, as epidemias mataram 9 milhões de civis. Em 1919, é criada a Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça, com a finalidade de manter a paz mundial. Porém, ela não conseguiria exercer seu papel e, com o passar dos anos, novos e arrasadores conflitos marcariam a história da humanidade. Outubro de 1917. Milícias populares, proletariado e soldados marcham em Moscou, marcando uma nova etapa no panorama político mundial, dividido agora em dois blocos: capitalista e socialista. O absolutismo monárquico dos czares do século XIX fez com que a Rússia entrasse no século XX numa grande crise econômica. A pobreza e a miséria nas cidades, onde o processo de industrialização só começou em 1881, e o regime semifeudal no campo, faziam com que o socialismo científico de Marx e Engels crescesse entre o proletariado. O governo do czar Nicolau II é marcado pelo autoritarismo, com o controle da imprensa, da educação, dos tribunais de justiça e a perseguição aos partidos políticos pela polícia política. Em 1903, o Partido Social Democrata, liderado por Lenin e Plekhanov, divide-se em dois grupos: os mencheviques, que acreditavam poder chegar ao poder pelas eleições, sendo um partido moderado, e os bolcheviques, liderados por Lenin, que defendiam a posição de que só a luta armada colocaria os operários no poder. A derrota russa na guerra contra o Japão agravou ainda mais a situação do país, o que fez com que os operários, camponeses e soldados formassem comitês, chamados de sovietes, que iriam liderar manifestações por todo o país. Essas manifestações seriam sufocadas pelo czar. A entrada do país na Primeira Guerra Mundial iria transformar o despreparado exército russo num exército de desempregados, com aumento da inflação, falta de alimentos e alta do custo de vida. Os bem armados e preparados exércitos alemães derrotavam os exércitos russos, matando milhões de soldados. A situação social e política do país deixava os russos revoltados, e em março de 1917, o movimento revolucionário explode, forçando Nicolau II a abdicar e instalando um governo provisório conduzido pelos mencheviques. Como as mudanças exigidas pelos bolcheviques não são realizadas, as agitações camponesas e operárias continuam. E em outubro de 1917, sob a liderança de Lenin e Trotsky, os bolcheviques, os sovietes e o povo tomam o poder, instituindo um conselho de comissários do povo e elegendo Lenin como chefe de governo. Assim, as indústrias passam ao controle dos operários, as terras da igreja e dos contra-revolucionários são distribuídas aos camponeses e a iniciativa privada é proibida. Mas a direita contra-revolucionária, os russos brancos, auxiliados por tropas, armas e dinheiro franceses e ingleses, iriam travar uma guerra civil contra o Exército Vermelho, liderado por Trotsky.
Os bolcheviques passam então a executar seus opositores com brutalidade. O czar e toda a família real são fuzilados e seus seguidores também são executados. Em 1919, as tropas de Trotsky vencem os exércitos brancos e em 1920, os ingleses e franceses desocupam a Rússia, um país destruído economicamente. Foi necessária uma nova reorganização econômica e os bolcheviques implantam o NEP, nova política econômica que implantava práticas capitalistas, como a abertura de empresas privadas, a entrada de dinheiro estrangeiro no país, venda de produtos em mercados livres e pagamento de salários. Com a morte de Lenin em 1924, começa uma luta de poder entre Trotsky e o secretário do Partido Comunista, Joseph Stalin. Stalin acabaria por vencer Trotsky, que fugiria para o México, sendo assassinado em 1935. Com a consolidação da Revolução, outros estados iriam aderir ao socialismo, formando a maior nação do mundo em extensão territorial e contando com o sacrifício de seu povo para transformar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas num dos países mais desenvolvidos da história da humanidade. Enquanto a Europa e a Ásia contabilizavam as perdas resultantes da Primeira Guerra, do outro lado do mundo, os Estados Unidos ainda contavam as riquezas acumuladas com o conflito. Tendo em vista que as nações industriais como a Inglaterra, a Alemanha e França estavam diretamente envolvidas na guerra, com batalhas dentro de seus territórios, a indústria americana cresceu extraordinariamente. Os Estados Unidos tornaram-se os maiores fornecedores de material bélico, alimentos e dinheiro para os aliados, acumulando riquezas e sagrando-se como potência econômica. Terminada a guerra, os Estados Unidos continuaram a produzir freneticamente, buscando suprir a reconstrução dos países envolvidos no conflito. Porém, sem uma análise da situação mundial e um controle do que se produzia, acabou gerando uma crise de superprodução. No decorrer dos anos 20, as vendas americanas no comércio mundial tiveram uma queda, pois as indústrias europeias já começavam a se normalizar. Um excedente de produção na indústria e na agricultura dos Estados Unidos causou a diminuição da produção e, consequentemente, desemprego, queda de consumo e baixos preços. Quanto menos se vendia, menos se produzia, aumentava o desemprego e a população comprava menos. Um círculo vicioso que causaria uma das maiores crises econômicas mundiais já conhecidas, o craque da Bolsa de Nova York em 24 de outubro de 1929. 9 mil bancos quebraram, 85 mil empresas faliram, 14 milhões de norte-americanos ficaram desempregados e os salários foram reduzidos. O democrata Franklin Delano Roosevelt é eleito em 1933 e dá início a uma nova política econômica chamada de New Deal, um sistema misto de capitalismo liberal associado ao intervencionismo do Estado na economia nacional. Podemos citar alguns pontos do New Deal, tais como tabelamento de preços, linhas de crédito controladas pelo Estado, aumento de salários visando aumento de consumo, obras públicas para gerar empregos, proibição de contratação de crianças e criação de leis sobre as relações trabalhistas nacionais. A Previdência Social e o salário-desemprego amenizaram a situação de muitos idosos, inválidos e desempregados. Com isso, apesar de receber críticas de que estava seguindo o modelo socialista russo, Roosevelt conseguiu recuperar a economia e a dignidade do povo norte-americano. O pós-guerra mundial apresentou muitas consequências econômicas e, desta forma, mudanças radicais na sociedade e na política. Novas ideologias surgiram. O fascismo de Benito Mussolini e o nazismo de Adolf Hitler arregimentaram milhões de adeptos na Itália e na Alemanha.
Os ditadores nazifascistas iriam em busca da dominação de outros povos e uma segunda grande guerra mundial seria inevitável. Mas tudo isso você vai conhecer no próximo volume. O fim do século XIX apresentou diversas revoluções na política e na sociedade, prenunciando o que seria o século XX. Mas um fato interessante marcaria a história e seria discutido até os dias de hoje. Em 1859, Charles Darwin, um naturalista inglês de 50 anos, iria publicar teorias que causariam a indignação da sociedade e principalmente da Igreja e seus seguidores. Seus livros, publicados na segunda metade do século XIX, demonstravam que as espécies, por meio de uma adaptação lenta, passadas de geração a geração, produziam indivíduos diversificados, de acordo com sua capacidade de adaptar-se ou não ao ambiente em que vivem. Apesar de Darwin nunca ter usado a palavra evolução, seus estudos foram muito utilizados pelos cientistas para se explicar a evolução do homem através dos tempos. Assim, passou-se a estudar fósseis encontrados por todo o mundo, a fim de se descobrir de onde nós, os homens modernos, teríamos surgido. Do Australopithecus afarensis até o Homo sapiens sapiens, ocorreu uma evolução de cerca de 3 milhões de anos. Dessa forma, podemos dizer que o homem e o chimpanzé são parentes próximos. Essa afirmação é a questão mais polêmica da história do estudo da evolução. Charles Darwin, na verdade, afirmou que homens e macacos têm a mesma origem, e a afirmação de que o homem descende de um símil veio depois. Apesar dos cientistas tentarem explicar a origem do homem e a Igreja dar a sua versão, com a criação divina da Terra e dos homens, essa é uma discussão que atravessa os séculos e ainda vai gerar muitos estudos e debates. Mas, sem dúvida, a origem do planeta Terra, das plantas, dos animais e do homem continua sendo o maior enigma da história da humanidade. Resumindo, no século XIX, o proletariado passa a reivindicar seus direitos através dos sindicatos. Surgem novas doutrinas sociais de reorganização da sociedade, como o socialismo utópico, o socialismo cristão e o socialismo científico. Dentre os movimentos nacionalistas, podemos citar a unificação da Itália e da Alemanha no fim do século XIX. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918, mas a paz só foi firmada em 1919 com o Tratado de Versalhes. Formaram-se duas alianças, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia, sendo esta última vitoriosa. A Revolução Russa, em 1917, derruba o czar Nicolau II e instala o regime socialista no país. O craque da Bolsa de Nova York, em outubro de 1929, iria gerar uma crise econômica acentuada no mundo e nos Estados Unidos e só seria superada com o plano New Deal do presidente Roosevelt.